Você já ouviu a história de como uma mulher foi arrancada da infância, jogada na rua como lixo, e voltou como entidade, vestida de noite e cercada de poder? Laroie a todos, e hoje vou te contar como Carmen, a menina esquecida, se tornou dama da noite, a pombagira que ninguém mais ousa ignorar. Nem todo abandono leva à perdição. Às vezes, é no fundo da dor que se abre a estrada da eternidade. Diziam que havia uma menina na época do Brasil Império, uma menina cujo nome ninguém ousava dizer alto nas ruas de terra. Ela caminhava invisível entre os vivos, mas seu destino já era escrito com sangue e silêncio. Chamava-se Carmen. Tinha apenas 5 anos quando o destino a empurrou para fora da infância. Seus pais morreram de forma brutal num acidente de carroça na estrada de barro, numa curva sem volta, deixando apenas o eco do grito da mãe no vento. Órfã, Carmen foi levada para a casa dos tios, um casal amargo como fel. Mas não se engane com a palavra tios. Eram seus carrascos. Tratavam Carmen como uma escrava silenciosa. Desde cedo, limpava, esfregava, cozinhava e apanhava. Nunca ouviu a palavra amor. Não conhecia o sabor da felicidade. Era analfabeta de letras e de afeto. O que mais lhe doía, porém, era Davi, o filho mais velho do casal, seu primo. Ele a olhava de um jeito que queimava. Quando Carmen começou a crescer e sua beleza florescer, o olhar virou toque. E o toque, violência. Ela tinha apenas 12 anos quando os abusos começaram. E ninguém fez nada. Até que um dia, a velha tia flagrou uma cena. Carmen estava acuada num canto, tremendo. Mas a mulher, cega de ódio, gritou que era a menina quem seduzia o próprio primo, 15 anos mais velho. Gritou, cuspiu, empurrou e expulsou a garota para a rua, com a roupa do corpo e a dor da injustiça esmagando o peito. Carmen foi vista naquela noite perambulando pela cidade, olhos cheios de lágrimas e pés descalços. Andava sem rumo, e cada passo parecia ecoar o abandono do mundo. Era noite fechada, e até a lua parecia virar o rosto. Foi nessa noite que tudo começou a mudar. Um homem surgiu da penumbra. Era jovem, cheiro de álcool e cigarro, um sorriso que escondia alguma coisa sombria. Perguntou por que uma moça tão bonita estava sozinha naquela hora. Carmen teve medo, mas mais do que medo, sentia que não tinha mais nada a perder. Contou tudo. Vomitou sua história como quem tenta expurgar uma maldição. O homem ouvia calado, mas em seus olhos brilhava algo estranho. No fim, ele disse: "Siga-me. Eu vou te ajudar." E ela foi. Caminharam por ruas estreitas e casarões escuros até chegarem à casa de Madame Glon, uma figura maquiada, envolta em luxo decadente, dona de uma casa onde as meninas não eram chamadas pelo nome, mas pelo valor. Jorge, o homem, disse: "Essa é minha. Quero só para mim. Pagarei o quanto for necessário." E assim, Carmen passou a viver ali. Mas ainda não era pombagira. Ainda era só Carmen. Uma menina quebrada tentando entender o preço da própria vida. Os dias seguintes foram estranhos. Carmen, ainda suja da rua, se sentia deslocada entre os espelhos manchados e os sorrisos fingidos da casa. As outras meninas a olhavam com desconfiança, algumas com pena, outras com inveja. Ela era jovem demais, bonita demais e diferente. Mas Jorge parecia decidido. Não deixou que a tocassem. Carmen era sua. Ele bancava tudo: roupas, comida, joias baratas. E o mais importante, proteção. Pela primeira vez, ela dormia numa cama quente. Com o tempo, a gratidão virou afeto. O afeto, carinho. E o carinho, amor. Ou o que ela achava que fosse amor. Jorge era o primeiro homem a escutá-la, a chamá-la pelo nome sem raiva na voz. Carmen acreditava que ali poderia encontrar um pedaço da felicidade que nunca tivera. Quando ele passava a mão em seus cabelos e dizia: "Você está segura agora", ela acreditava. E mesmo que ele bebesse, mesmo que sumisse por dias, ela o esperava com o coração nas mãos. Era tudo o que tinha. Na casa de Madame Glon, Carmen se tornou lenda.
Não se vendia como as outras meninas. Deitava-se apenas com Jorge, e isso fazia dela um mistério. Os homens pagavam fortuna só para ver seu rosto, para ouvir sua voz tímida. E Carmen, sem saber, ia deixando de ser invisível. Era bela, doce e inalcançável, e isso causava fascínio. Mas enquanto todos se apaixonavam por Carmen, Jorge se cansava. Primeiro foi o silêncio. Depois, os olhares para outras. Carmen fingia não ver, fingia não sentir. Mas no fundo, o coração dela já tinha rachaduras. Até que uma noite, Jorge a ignorou completamente. Estava nos braços de outra menina, ali, na frente de Carmen. Beijava-a, ria alto, e por um instante sequer, não se lembrou da garota que um dia salvara da rua. Carmen murchou por dentro. Dias depois, Jorge procurou a madame. Já deu. Ela que se vire agora. Não pago mais por ela. A mulher riu. Já tinha visto isso antes. Sabia que aquele era o fim da ilusão. Carmen, ao saber, apenas chorou. Sozinha, encolhida, soluçava com a alma. Ainda amava Jorge. Ainda o queria. Mas naquele momento, entendeu, o amor dela era feito de vidro, bonito, mas cortante. E agora estava em cacos. A partir do dia seguinte, ela teria que se vender como todas as outras. Seu corpo, sua dor, seu nome, tudo agora tinha preço. Ela chorou até não ter mais lágrimas. Mas entre uma lágrima e outra, prometeu. Prometeu a si mesma que nunca mais deixaria que homem algum brincasse com seu coração. Prometeu que um dia teria tudo, não por vingança, mas por justiça. E ali, nasceu o primeiro fio da mulher que um dia cruzaria os salões espirituais como dama da noite. Quando o amor morre, nasce o instinto. Quando tudo é tirado de uma mulher, é aí que ela aprende a tomar. A casa da madame tinha cheiro de perfume barato, cigarro e sonhos esmagados. Naquela noite, Carmen estava no espelho. A pele ainda inchada do choro, os olhos afogados em mágoa. Mas havia algo de novo em seu olhar, uma raiva muda, uma revolta que ainda não tinha forma, mas já queimava. Ela vestiu o vestido vermelho. Era curto, justo, ousado. Olhou seu reflexo e, pela primeira vez, não viu a menina rejeitada, viu uma mulher em construção. Não por escolha, mas por necessidade. Carmen, a flor quebrada, se armava com a única coisa que ainda possuía, a beleza. Quando desceu as escadas e entrou no salão, os olhares se voltaram para ela como se um novo tipo de estrela tivesse surgido no céu da noite. Sua presença era silêncio e grito ao mesmo tempo. Não dançava como as outras, não se jogava nos colos com falsa alegria. Carmen caminhava devagar, como quem carrega um segredo. Os homens, acostumados com vozes fáceis e risos falsos, ficaram hipnotizados pela sua calma, sua pele dourada e aquele sorriso entre o mistério e a dor. Nessa primeira noite, ela não precisou se entregar, bastou existir. E todos quiseram comprá-la. Nos dias que seguiram, Carmen se tornou um mito vivo. Os nobres, os generais, os poetas malditos e até filhos de políticos queriam Carmen. E a cada nova proposta, ela dizia ainda não. Era isso que os enlouquecia. Não era apenas o corpo, era o jogo. Ela aprendeu a usar o desejo como moeda. E no fundo, fez um pacto com o espelho. Se a vida não me permitir ser amada, então serei temida. Se não posso ser livre, então serei intocável. E assim, dia após dia, Carmen construiu seu próprio império, sem precisar amar de novo. Meses depois, saiu da casa da madame. Comprou um sobrado antigo, reformou com espelhos venezianos, tapetes de veludo, cortinas de cetim e uma escada em espiral como as que havia visto nas casas da elite. Ali nasceu sua própria casa. Não era um bordel. Era um templo do poder feminino disfarçado de cabaré. As meninas que acolhia eram órfãs, rejeitadas, expulsas por engravidarem ou por desafiarem algum senhor. Carmen as vestia, alimentava, ensinava. Mas também alertava: homem nenhum vai salvar vocês. Aprendam a salvar a si mesmas.
Seu nome virou lenda. Diziam que Dom Pedro I mandava bilhetes anônimos pedindo apenas para vê-la dançar. Outros diziam que ela usava um perfume feito com lágrimas de sereia e olhos de coruja. E havia quem jurasse que, ao tocá-la, tinha sonhos estranhos, visões, presságios. Mas ninguém sabia da dor que ela escondia nas madrugadas, quando deitava sozinha e via no teto o rosto de Jorge, e do primo, fundindo-se em um só pesadelo. Naquela solidão luxuosa, Carmen fazia o que toda mulher ferida faz quando ninguém vê, chorava em silêncio e se preparava para o que viria. Porque o passado, como se sabe, sempre volta. O tempo não apaga tudo. Ele só espera o momento certo para cobrar. Era noite de festa na casa de Carmen. O salão brilhava com luzes amareladas, taças de cristal tilintavam ao som de risadas caras. Homens da elite brindavam seus pecados como quem brinda vitórias. E no centro de tudo, Carmen, vestida de negro, com uma rosa vermelha nos cabelos, dançava como se desafiasse a própria moral do mundo. Mas entre os olhares cheios de desejo, um olhar diferente cruzou o dela. Era sujo, trêmulo, faminto. Era Jorge. Demorou para reconhecê-lo. O homem elegante, cheiroso, que um dia a salvara da rua, estava agora irreconhecível. Magro, os olhos vermelhos, o terno surrado como uma sombra do que já foi. Mas Carmen reconheceu. E sentiu o mundo girar. Ele tentou se aproximar, mas foi contido pelos seguranças. Ainda assim, pediu para falar com ela. Disse que precisava vê-la sós. A voz era trêmula, desesperada. Ela hesitou. Queria dizer não. Mas algo dentro dela, talvez a parte que ainda precisava enterrar de vez, mandou que deixasse ele entrar. Subiram as escadas em silêncio. Carmen à frente, altiva. Jorge atrás, cambaleante como um fantasma subindo seu próprio caixão. No quarto, ela ficou em pé diante dele. Olhava-o como quem encara uma ferida antiga. O que você quer, Jorge? Ele tentou sorrir, mas os dentes estavam amarelados. Começou a falar, a pedir desculpas, a dizer que havia errado, que sentia saudades. Falou de saudade como se ela fosse uma planta que se rega depois de anos. Carmen ouvia em silêncio. Eu pensei que a gente podia tentar de novo. Você ainda me ama, não ama? Ela não respondeu. Mas por dentro, tudo nela gritava. Jorge deu um passo. Tentou tocá-la. Me dá só mais uma chance. E foi então que o cheiro de álcool, o suor, o hálito azedo e os olhos alucinados a fizeram voltar no tempo. Carmen não viu Jorge. Viu o primo. Viu o quarto escuro da infância. Viu o rosto da tia gritando. Viu o pavor. E agiu por instinto. Com a mão tremendo, agarrou o abajur de bronze ao lado da cama e o golpeou com força. Jorge caiu de joelhos. Mas não desistiu. Tomado por raiva e vergonha, levantou-se como um animal ferido. Sujo, sangrando, tentou enforcá-la. Apertou seu pescoço com as mãos trêmulas. Carmen olhou nos olhos dele até o fim. Quando os empregados encontraram o corpo de Carmen, já era tarde. Estava estirada no chão do quarto, o pescoço marcado, o rosto sereno, como se tivesse partido com uma decisão tomada. Jorge fugiu. Dias depois, foi achado num rio, afogado pelo próprio desespero. A casa de Carmen fechou. As meninas foram embora. E o nome dela virou lenda contada entre sussurros e lágrimas. Mas no invisível, no escuro do astral, algo acontecia. Porque uma mulher como Carmen não parte sem deixar rastros. E sua alma, ainda em carne viva, vagaria por muitos anos, até que um dia, finalmente, seria encontrada. Nem todo espírito parte em paz. Alguns caem. E precisam aprender a subir, uma dor de cada vez. Não houve luz ao fim do túnel. Quando Carmen morreu, não ouviu cânticos, não viu braços estendidos, não sentiu acolhimento. Apenas um frio cortante, um vazio que consumia o tempo. Ela despertou em um lugar sem nome. Nem chão, nem céu, só um nevoeiro espesso onde as vozes sussurravam em línguas que nunca tinha ouvido. Estava nua de tudo, sem corpo,
sem identidade, sem memória nítida. Apenas a dor pulsava. Uma dor que não era mais física, mas ancestral. Carmen não sabia onde estava, mas sentia. Havia cruzado o lado de lá, e não era o paraíso. Ali, o tempo não passava. Carmen vagava entre sombras que pareciam repetir sua história. Rostos sem olhos gritavam seu nome. Sorrisos tortos falavam como Jorge, como primo, como a tia. As palavras machucavam como socos. Ninguém te amou. Você nasceu para ser usada. A culpa é sua. Ninguém volta por você. Ela tentava gritar, mas a voz não saía. Tentava fugir, mas os pés afundavam em uma lama invisível. Era um purgatório moldado com os estilhaços de tudo que viveu. Em uma dessas errâncias, Carmen viu algo no chão. Um espelho partido. Olhou, e não reconheceu o próprio reflexo. O rosto estava manchado de dor, envelhecido por memórias. Chorou. Chorou tudo que não pôde chorar em vida. Gritou para o nada. Por quê? Porque eu. E o vazio respondeu com silêncio. Foi ali que algo mudou. Do meio das trevas, uma figura encapuzada se aproximou. Não flutuava, não impunha. Apenas parou diante dela. Você quer continuar assim? Disse a voz, feminina, mas firme. Carmen não sabia o que responder. Queria sumir, mas também queria viver, de novo. De outro jeito. Então venha. E a figura estendeu a mão. Naquele instante, o nevoeiro pareceu ceder. A lama recuou. Carmen, mesmo temendo, segurou a mão da entidade. Foi puxada para um novo lugar, uma espécie de encruzilhada de almas, onde outras mulheres choravam, riam, dançavam, oravam. Eram muitas. De todas as épocas, de todas as cores, de todas as dores. Uma delas se aproximou. Você foi mulher na terra. Aqui, pode ser espírito ou força. A escolha é sua. Carmen sentiu o peso das palavras. Não queria mais ser lembrada como vítima. Queria ser lembrada como algo que ninguém mais conseguiria ignorar. Ali, sem perceber, Carmen selou seu destino. A partir daquele dia, começou o verdadeiro trabalho. Aos poucos, passou a entender os fios do mundo invisível. Conheceu outras linhas espirituais, aprendeu a manipular energias, viu o valor dos sentimentos e os perigos do desejo. A cada ajuda prestada, a cada lágrima ouvida, sua luz aumentava. E assim, a que foi Carmen foi deixando de ser apenas uma alma ferida, e se tornou uma guia entre mundos. Ainda sem nome, mas já com propósito. Porque, como dizem os antigos, toda dor profunda é uma semente de poder. Só é preciso saber onde enterrá-la. Toda mulher que sangrou sem ser vista pode renascer como luz na escuridão. E quando renasce, não se curva mais. A cada ciclo espiritual, Carmen se despia um pouco mais da dor e vestia camadas de sabedoria. Já não vagava como sombra, caminhava entre planos, aprendendo com linhas que cruzavam o tempo e o destino. Conheceu pretos velhos que lhe ensinaram o silêncio. Hereis que reacenderam sua inocência. E pombas-giras antigas que lhe mostraram que sensualidade e espiritualidade não se excluem, se completam. Ali, descobriu que o amor não era prisão. Era ponte. E que o corpo, quando honrado, era altar. Um dia, foi chamada diante de uma roda de fogo e vinho, onde entidades femininas giravam em cantos que atravessavam o véu do mundo. Quando entrou no centro da roda, sentiu a vibração da terra subir pelos pés. Uma voz perguntou: quem é você agora? Carmen hesitou. Seu nome, até então, era só lembrança de dor. Então uma pombagira ancestral se aproximou, colocou uma taça em suas mãos e disse: o mundo dos homens tentou te apagar, agora, você acenderá sua própria noite. Você não será mais chamada pelo nome que te feriram. A partir de hoje, você é Dama da Noite. E quando bebeu o vinho, sentiu o sangue antigo se misturar ao novo. A luz que emergiu de seus olhos não era da menina Carmen, mas a de uma entidade feita de sombra e ouro, de perfume e ferro, de lágrima e riso. Sua aparência mudou.
Vestia agora um longo vestido negro com brilhos como estrelas apagadas, os cabelos como véu de cetim, os olhos profundos como abismos doces. A aura que carregava confundia, era ao mesmo tempo sensualidade e proteção, luxúria e sagrado. Nas mãos, não levava armas. Levava segredos. E no coração, uma missão: cuidar das mulheres que a terra abandona. Recolher as que a sociedade condena. Ensinar que o prazer não é pecado, e que amar a si mesma é o primeiro milagre. Desde então, Dama da Noite começou a trabalhar. Incorporava em terreiros discretos, em noites de lua escondida. Vinha com seu perfume marcante, seu jeito doce e firme, suas palavras certeiras. Ajudava mulheres traídas, esquecidas, abusadas. Escutava, acolhia, fortalecia. Não gritava, sussurrava, e ao sussurrar, curava. Os médiuns diziam que ela não aceitava qualquer oferenda, só as que vinham com sinceridade, e que, ao ser invocada em momentos de angústia, sua presença enchia o ambiente de um calor silencioso, como um abraço invisível. Hoje, no plano astral, muitos a conhecem como Pombagira Dama da Noite. Alguns dizem que ela trabalha diretamente com Exu, outros que sua linha caminha entre as que cruzam o amor e o karma. Mas uma coisa é certa: ela não esquece o que viveu, e por isso, não permite que outras repitam sua dor sem aprender a se levantar. Se você, em algum momento da vida, se sentir perdida, injustiçada, usada, se o amor te ferir, se o mundo te cuspir, acenda uma vela vermelha, feche os olhos e chame por ela. Dama da Noite vem. Ela vem não para te julgar, mas para te lembrar de quem você é.